eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava no aeroporto Galeão para vir para Congonhas. O avião começou a atrasar. É uma moça extraordinariamente doce. Quando viu a coisa, começou a conversar com outras pessoas. De repente, éramos 5 tentando procurar a companhia aérea. Não achamos. Batemos na porta, falamos com a pessoa de lá. Ela foi muito engraçada, porque ela fez o seguinte. Ela pegou o celular e falou: estamos aqui há tanto tempo esperando o embarque e estou filmando o senhor, viu? E então, o que a companhia aérea tal tem a dizer? E estendeu para o funcionário, que ficou apavorado, né? Em 3 tempos ele resolveu. Conseguimos embarcar num voo para São Paulo com 2 horas de atraso, em vez de, eventualmente, ficar com 5 horas e descer em Guarulhos. E, quando eu a cumprimentei por ter usado tão bem o celular, ela falou: eu nem sei usar, fingi, tenho a menor ideia de como funciona essa coisa, se filma, não filma, mas foi uma coisa fabulosa. O nome dela é Cláudia Coutinho, o pai dela foi treinador da seleção brasileira, tem um nome muito parecido com ela, Cláudio Coutinho. Então, ela fez esse trabalho muito bonito. Isso é uma coisa que você vê, que você nunca mais vê as pessoas que participaram, mas tem um efeito. E isso dá às pessoas a sensação de terem resultados. Agora, ao mesmo tempo, vamos voltar ao lado depressivo, vamos voltar à exposição depressiva. Eu gostaria de fazer 2 comentários sobre o distanciamento. O primeiro do distanciamento diz respeito ao contato que a classe média tem com o outro. O espaço público para a classe média, pelo menos numa cidade grande, é cada vez mais o trânsito. Uma pessoa de classe média provavelmente tem mais contato com o outro guiando o carro do que cruzando com as pessoas em outros lugares. Se tivéssemos um transporte público melhor, teríamos mais contato com outras pessoas, nem que fosse o de ceder a vez, de você deixar a pessoa entrar ou sair do vagão antes de você, de ceder o lugar para uma pessoa que precisa mais, ou não ceder, quer dizer, tudo isso estaria presente. O carro é muito mais agressivo. É muito mais difícil você, no carro, fazer isso. No carro, você ceder, às vezes, a um motorista mais idoso, para que o motorista mais idoso passe na sua frente, você nem sabe se ele é mais idoso, você nem vê. Então, é uma relação muito mais hostil. Então, nós fomos criando uma relação de distanciamento nisso tudo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse negócio da distância. Eu lembro um texto no Chomsky, um livro de Chomsky, que se chama American Power and the New Mandarins, o poder americano, o poder norte-americano e os novos mandarins, em que ele trata da Guerra do Vietnã e dos pilotos na Guerra do Vietnã que contam como é gostoso lançar bombas, como é uma coisa divertida, prazerosa, você lança bombas. E esse tipo de comentário sobre a morte à distância, a morte que não tem tete-a-tete, só vai num crescendo. 20 anos depois de Chomsky escrever isso, eu vi gente comentando a Guerra do Kosovo, ou a Guerra do Iraque, a primeira e a segunda, dizendo a morte ficou à distância, a morte virou um game. Não era nada novo em relação ao que Chomsky escreveu nos anos 60. Era a mesma experiência, mas que é sempre apresentada como se fosse nova. Mas que é nova no sentido de que até um século e pouco atrás, quase a maior parte das mortes se fazia de forma presencial. Você lutava com o outro, você tinha que matá-lo. Quem leu livros de Patrícia Highsmith, por exemplo, os romances policiais dela, vê como é terrível matar alguém. Vê como o Ripley, que não tem o personagem dela, que talvez vocês tenham visto no filme, o talentoso Mr. Ripley, ou outras versões, mas como o Mr. Ripley, que não tem nenhum senso moral, nenhum remorso por matar ninguém, mas como cada vez o cadáver é incômodo. O problema do Ripley não é nem mesmo o de matar a pessoa. O problema é depois o que ele faz com o corpo. O corpo enrijece, o corpo é mais pesado, como ele vai se livrar do corpo? Tudo isso some com a morte à distância. A morte à distância faz pensar no mandarim de Eça de Queiroz, ou seja, você aperta um botão e mata um mandarim do outro lado do mundo, que você nunca viu, sem sujar as mãos, e você é seu herdeiro universal, recebe todo o dinheiro dele. Então, a morte à distância, tudo à distância, tem um esfriamento terrível. O esfriamento em todos os casos, o esfriamento da violência infligida ao outro, o esfriamento do afeto, o esfriamento do teste. Porque se eu estou tendo contatos com outras pessoas o tempo todo, eu estou o tempo todo tendo que fazer escolhas que dizem sobre a minha moralidade e sobre a importância que eu dou ao laço social.
Voltando aos exemplos, se eu estou num transporte coletivo e não cedo à vez a uma pessoa mais velha, mais necessitada, qualquer coisa, eu estou me escolhendo de uma certa forma. Se eu estou me escolhendo na frente do outro, eventualmente virando a cara para ele. A escolha que nós temos no carro já é mais limitada, é muito mais automático, cada um tenta passar na frente do outro. O máximo de escolha que a gente tem é diante dos pedintes, a escolha mais visível. As pessoas que vêm vender uma coisa que as pessoas disfarçam, fingem que não tem nada, ou, enfim, pensam tal ou qual coisa, que também é uma escolha de si. Mas fica muito mais distante. É esse elemento do crescimento à distância que é terrível. Quando eu preparava isso, eu li o número da New Yorker dessa semana. E esse número tem um artigo pungente, uma reportagem pungente sobre o uso de drones. Drone é um termo em inglês que designa o zangão da abelha, mas designa particularmente hoje o avião não tripulado. E trata das mortes, dos assassinatos cometidos pela CIA com o uso de aviões não tripulados de líderes da Al-Qaeda. E começa com um relato, quer dizer, um avião a 4 ou 5 mil metros de altura, transmite uma imagem de perfeita nitidez de um líder da Al-Qaeda, mas perfeita nitidez, dá para ver assim, exatamente o que ele, não só o que ele está vestindo, mas até o que ele tem, se ele tem um celular na mão ou não. E aí, então, tendo certeza de que é ele, é pedida autorização a um superior que dá autorização, um foguete é disparado, ele explode. E, no caso, era o assassinato de um líder da Al-Qaeda, um homem que tem muitos crimes nas costas, talvez não houvesse opção, mas quando você lê o artigo, que é um artigo extremamente crítico, esse procedimento, você vê que essa foi a 20ª tentativa de matar esse homem. E que, para matar esse homem, mataram 200 e tantas pessoas jogando foguetes. Então, quer dizer, a coisa é muito grave. E tudo isso é feito à distância. E há um comentário que é dito por uma crítica, uma professora de uma universidade da Califórnia, Mary Dudziak, crítica do uso de aviões como o Predator, que é esse daí, na identificação e destruição de alvos humanos. Os aviões não tripulados são um passo tecnológico que contribui para isolar mais ainda o povo americano da ação militar, reduzindo os controles políticos sobre uma guerra sem fim. Eu acho que isso expressa muito bem a questão que a gente está discutindo. Expressa muito bem como esse distanciamento, no caso físico, o fato de você ter um joystick, na verdade o pessoal utiliza um joystick para disparar isso, e quem dispara, o avião sendo não tripulado, quem dispara é uma pessoa que está numa sala. Então, utilizando esse joystick, os controles políticos somem. Isso nem se sabe como está acontecendo, as pessoas nem sabem, as histórias nem são propriamente divulgadas. Foi uma pesquisa difícil para fazer essa reportagem. E agora, vocês vejam a redução dos controles. A bem da verdade, diga-se que as pessoas que disparam os joysticks têm todos os traumas e estresses de um combatente presencial. Elas não vivem no não combate, não é uma coisa leve. Elas vão dali, vão para casa, estão com a mulher, com os filhos, etc. Mas não é a vida leve, aquela vida que a gente imagina de uma pessoa que está totalmente neutra. Isso estressa. Pelo menos isso é um aspecto interessante de ser relatado. Mas vejam como o distanciamento contribui para a exclusão do controle político. A guerra se torna algo que está confiado a quem não tem nenhum espaço, o espaço público some daí. Então, a questão que fica aí é se nós estaríamos num contato hipermediado com o outro, acho que a gente pode usar essa palavra de uma hipermediação, estaríamos nos aproximando de um vazio não só físico, porque não tocamos mais no outro, quanto moral. Uma guerra antiga supunha um contato físico. Matar o outro era uma coisa muito difícil, ou talvez exigisse até uma frieza muito grande, talvez tivesse um custo, não sei, a gente não sabe. Tem pouco relato disso hoje que nos possa esclarecer o bastante a respeito disto. Mas, do ponto de vista moral, estaríamos chegando a um vazio físico, a um vazio moral, quer dizer, a preocupação com o que acontece com o outro estaria se desfazendo. Então, eu acho que nós poderíamos aí dizer, nós temos duas hipóteses. Não, eu quero colocar um terceiro ponto ainda.